Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula e nessa aula eu vou fazer um aulão explicando para vocês tudo, desde onde criar conta no Botify, como criar conta e já entrando mais a fundo em como montar o seu primeiro fluxo, qual que é a lógica de montagem dentro do Botify, tá bom? Então, se vocês repararem, eu tô aqui no site mesmo do Botify, não tô nem dentro da plataforma. Então, aqui na direita superior, a gente tem um botão de cadastrar, que você vai clicar para criar o seu cadastro e você já vai ser direcionado para cá. Eu vou colocar Botify aulão, vou colocar o nome aqui Enzo, vou colocar o endereço de e-mail que eu criei aqui, ó, para a gente fazer essa aula e o meu telefone. Vou colocar uma senha qualquer aqui. Beleza, eu vou clicar aqui em registro. Combinado. Aqui, ó, a gente vai receber um e-mail no nosso e-mail aqui, ó, do Botify. Já chegou. Vou colocar aqui para verificar endereço. E perfeito. Então, já entrei aqui, já acessei a nossa conta dentro do Botify, tá bom? Então, se vocês repararem, a gente está aqui numa avaliação gratuita de 14 dias. E eu vou explicar para vocês qual que é a diferença, tá? Infelizmente, na avaliação gratuita, a gente não consegue liberar a conexão do WhatsApp para vocês. Só que você aqui dentro do Omnichannel, aqui do Omnicanal, você consegue configurar e já fazer um fluxo e testar ele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês vão fazer isso, tá? Então, lembrando, se você quer testar o Botify e ainda não assinou ele, clica aqui ó, em Omnicanal, coloca configurar Omnichannel, vou colocar Botify aulão, vou adicionar ele aqui e criar novo bot, pode colocar modelo em branco mesmo, Botify aulão, não precisa de descrição. E aqui dentro você já vai ter criado o seu fluxo e dentro do Omnichannel mesmo, aqui do Omnicanal, você já consegue testar ele, testar se o Botify atende o que você precisa, tá bom, pessoal? Então, só voltando aqui para explicar um pouco mais a fundo, o Omnicanal, ele não serve só para teste, tá? Quando você conecta tanto o Facebook quanto o Instagram, é que precisa conectar o Facebook para conectar o Instagram, você consegue vincular eles aqui, tá? É o Facebook, o Instagram, o Telegram e o WhatsApp Cloud, que é o WhatsApp com API oficial. Então, tudo isso é ligado no Omnichannel aqui no Omnicanal. Então, é por isso que ele existe. Só que se você não for conectar nenhuma dessas opções, não for utilizar, você consegue usar ele para teste, tá bom, pessoal? Então, pessoal, já estamos aqui dentro, eu vou explicar um pouco mais para vocês da funcionalidade do Botify e depois disso a gente vai montar o nosso primeiro fluxo, tá bom? Então aqui quando a gente passa o mouse na esquerda aparece todas essas opções. Então a gente tem aqui ó, fluxos, que é onde você consegue ver os seus fluxos, né? Aqui por enquanto a gente só tem um, mas conforme a gente for criando, eles vão aparecendo aqui. Aqui em análise a gente consegue ver tudo, tá? Quantas mensagens a gente enviou, quantos contatos entraram, quantas pessoas entraram em contato com a gente, a média ativa diária, os novos usuários durante os dias, então 3 de janeiro até 28 de janeiro, então assim 1 de fevereiro, a gente consegue fazer todo esse cálculo aqui, você consegue ver quantas pessoas entraram e se você enviou e-mail, você também consegue ver a taxa de abertura dos e-mails e quantos e-mails foram enviados, tá bom, pessoal? Aqui, caso você tenha seres humanos atendendo, né, pelo Botify, a gente consegue ter uma métrica deles também, tá? Então você consegue aqui em desempenho do agente ver quantas mensagens ele respondeu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aqui não tem nenhuma opção, mas quantas mensagens ele enviou, quantas mensagens ele atendeu, quantas pessoas foram atribuídas a ele, quantas foram finalizadas, o tempo médio da primeira resposta. Então assim, você consegue ter tudo isso aqui para ver se você tem um atendente, como que ele está funcionando, se ele está respondendo bem e qual a taxa do tempo que ele está demorando ali para responder o pessoal, tá bom? Aqui no live chat é onde vai ficar os chats abertos, tá? Então, quando alguém te mandar mensagem ou você mandar mensagem para alguém, ele vai ficar aqui. Então, aqui é o que está em aberto. Claro que não tem nenhum, né? Que a gente acabou de criar a conta, mas fica aqui, ó. Então, todos aberto, pendente, spam, finalizado, inválido, eles vão ficar aqui. E o seu agente, tanto pelo fluxo de forma automática quanto um humano, você consegue mover as conversas, tá? Para aberto, para finalizado e assim por diante, tá bom, pessoal? Aqui nesse funilzinho você consegue colocar uma condição, então eu vou dar um exemplo. Se você colocou uma tag para a pessoa, vou entrar isso mais a fundo quando a gente for montar o fluxo, você consegue selecionar só quem possui essa tag que você vai ver aqui assim que você salvar. Aqui não, a gente não consegue, mas só vai aparecer as pessoas que possuem essa tag dentro
da plataforma para você filtrar, tá bom? Aqui em contatos você consegue ver todo mundo, então todo mundo que entrou em contato vai estar aqui. Você consegue ver o nome, o número da pessoa, se ela passou o e-mail, alguma coisa assim, você consegue ver o e-mail, vai ficar tudo nessa parte e você consegue tanto importar quanto exportar as conversas daqui, tá? Os usuários. Aqui em quadro Kanban, a gente tem um quadro Kanban, é normal, não tem muito o que explicar, e você consegue mover as pessoas dentro do fluxo, sabe? Vai movendo ele dentro do quadro Kanban aqui, tá bom? Aqui em automação é uma parte bem interessante que eu vou explicar para vocês como funciona. Então você consegue colocar as palavras-chave, sabe, para o seu fluxo iniciar somente quando a pessoa mandar uma mensagem. Então eu consigo aqui uma nova palavra-chave, vou colocar fluxo principal, o nome não afeta, e a palavra-chave agência de marketing, por exemplo, dá um enter, tá? Para ela ficar azulzinha assim. E selecionar subfluxo, vou escolher o main flow, que é o fluxo que já vem quando a gente cria aqui, para ele iniciar. Então esse fluxo ele só vai iniciar se a mensagem contiver agência de marketing, tá bom, pessoal? Vou desabilitar isso aqui, porque vou montar o fluxo, a gente vai testar. E aí você já consegue configurar aqui, você consegue colocar quantas palavras-chave você quiser. Então, se você tiver vários fluxos e quer que cada uma começa com uma palavra-chave, você consegue ir colocando aqui, tá bom? Aqui, intenção funções é uma outra parte muito importante que eu também vou entrar mais a fundo com vocês quando a gente estiver montando o fluxo, tá? Mas é bem interessante vocês entenderem que aqui a gente consegue dar algumas instruções para IA, tá? Então, você quer que ela mande um vídeo, quer que ela mande uma imagem, quer que ela faça alguma coisa, a gente consegue fazer por aqui, tá bom, pessoal? Então, assim, isso é muito interessante. E aqui, como a gente está no Omnicanal, a gente tem a opção de palavras-chave de comentário, tá? Então, para comentar, para postar, palavras-chave para comentário, tá? Então, para postagens, stories no Instagram e Facebook, a gente consegue escolher aqui, ó, até colocar resposta ao novo usuário, responda apenas uma vez, aí você consegue colocar uma palavra-chave para ele responder somente se tiver essa palavra-chave. Vou colocar um oi aqui, por exemplo. Então, ele só vai responder se tiver oi dentro do comentário aqui na palavra-chave. A gente também consegue configurar, tá bom, pessoal? Do mais aqui, o que é muito importante são aqui a parte de ferramentas, que você tem um log de erros aqui, que você consegue ver tudo que está acontecendo. Então, se o seu fluxo parou de funcionar, se ele está dando problema em alguma parte, você consegue entrar aqui e ver o motivo dele estar dando problema e conseguir ver, tá, que deu problema nisso, eu preciso arrumar isso, tá? Em tal parte do fluxo você consegue fazer todo esse controle por aqui, tá bom, pessoal? Aqui o que também é muito importante é essa última opção aqui, webhooks de entradas, que é onde você consegue configurar outros webhooks, tá? Então, assim, tem uma aula no YouTube só voltada para webhook, então aconselho que vocês deem uma olhada lá, mas basicamente, webhook é quando você tem algum produto digital, por exemplo, a pessoa faz uma compra, cancela uma compra, abandona o carrinho, tudo isso a gente consegue iniciar fluxos para essa pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Você tem um produto na Hotmart, eu entrei no seu produto, não comprei, a Hotmart envia para a gente um webhook de carrinho abandonado e a gente consegue configurar esse webhook dentro do Botify, para quando a pessoa abandonar o carrinho, ela receber um fluxo, ela já recebeu uma mensagem ali para você conseguir fazer a sua venda, tá bom? Então tudo isso a gente também consegue fazer. Aqui na parte de transmissões é uma parte muito importante, pessoal, que é onde a gente consegue fazer os disparos de mensagem, tá? Então você consegue aqui, ó, nova transmissão, coloca padrão aqui mesmo, e aí você consegue escolher o fluxo que você quer enviar, aqui ó, mensagem para enviar, vou escolher o fluxo, main flow só tem esse, você consegue colocar quantos usuários por minuto você quer enviar, então assim, eu aconselho deixar isso bem pouco para evitar de dar bloqueio, então 2 usuários por minuto, e aí aqui você consegue fazer a nova transmissão, tá? Transmissão aulão, a gente não tem contatos aqui dentro dessa conta, só que você consegue colocar uma condição, igual eu expliquei para vocês ali no chat ao vivo, você consegue escolher aqui, então a pessoa que tem a tag e tal, e aí você só vai disparar para a pessoa que tem essa tag, tá? Isso você consegue colocar dentro da montagem do fluxo. Então, a gente também consegue fazer os disparos pelo Botify, tá bom? Vou voltar aqui para o começo, só para dar uma introduzida para vocês aqui nesse dashboard inicial que a gente tem. Então, aqui são todas as plataformas que a gente conecta, tá? Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp com a API oficial e o WhatsApp com a API não oficial, ele fica aqui embaixo do Chatwood, tá? Ele não está aparecendo porque a gente está na conta com o plano gratuito aqui. Tá bom, pessoal? E aqui em análises a gente também consegue
novamente ver aquilo que eu mostrei para vocês de quantos usuários em tal período de tempo, a gente consegue fazer toda essa métrica. A gente também tem a opção de modelos prontos, então a gente aqui da equipe do Botify, a gente disponibiliza alguns templates para você só instalar e utilizar, tá bom, pessoal? Então, fluxo de disparo de mensagem, fragmentos de texto, fluxo de agendamento, fluxo para delivery, resposta de comentário no Instagram e um fluxo infinito com o IA aqui. A gente deixa tudo isso disponível para vocês, tá bom, pessoal? Aqui na parte de integração, é onde você consegue fazer algumas integrações com o Botify, então é bem didático. Aqui a gente tem alguns números para telefone, para quem quiser mandar SMS ou utilizar a API oficial por aqui. Eu aconselho utilizar a API oficial, conectar pela Meta mesmo, mas se você quiser enviar SMS, você consegue colocar nessas plataformas como o Twilio, SignalWire e todas essas aqui embaixo. Aqui nas inteligências artificiais são todas as IAs que a gente conecta com o Botify. Então a gente tem Dialogflow, OpenAI, que vocês devem conhecer, a empresa do ChatGPT, o Google Gemini, o Cloud, o X, a DeepSeek e o Cozy são todas as IAs que a gente utiliza aqui. Eu aconselho utilizar o OpenAI mesmo, tá, pessoal? Que é a IA mais famosa, é o que mais performa para atendimento, se for a sua ideia fazer atendimento, é o que eu aconselho vocês utilizarem, tá bom? A gente tem algumas integrações com e-commerce, como a Shopify e o WooCommerce, né, plataformas de e-commerce, gateways de pagamento, então a gente tem a Stripe e o PayPal. Calendário, a gente consegue conectar com o Calendly e armazenamento de dados, tá? Então, se você quiser conectar com o Google Sheets, por exemplo, a gente consegue criar uma planilha para colocar no nosso fluxo, em algum momento abastecer essa planilha com os dados, a gente consegue fazer, tá? E alguns armazenamentos de dados, isso aqui já é um pouco mais avançado, só que você consegue colocar isso dentro do seu fluxo para em determinado momento você armazenar esses dados em um banco de dados, tá? E posteriormente você consegue consultar essas informações. Aqui a gente tem algumas conexões para e-mail marketing, então SMTP, que é para você disparar os e-mails, o Gmail padrão, SendGrid e MailChimp também são plataformas para você conectar e fazer o disparo de e-mail, tá, pessoal? Aqui a gente tem um suporte de bate-papo ao vivo, algumas integrações. Eu aconselho utilizar o do Botify mesmo, tá? A gente já tem esse bate-papo de forma nativa e ele funciona muito bem. Então, a não ser que você já esteja acostumado a utilizar alguma outra plataforma, senão eu aconselho utilizar o bate-papo do Botify mesmo. Então, aqui a gente tem Go High Level, Intercom, GivoChat, Chatwood e assim por diante. A gente também consegue integrar com algumas outras plataformas de automação, tá? Então, se você usa o Zapier, usa o Make, usa o Pabbly e você quer enviar a determinado momento, eu quero que inicie um fluxo dentro do Botify, você consegue fazer essa integração com a gente e mandar essas informações de uma plataforma para outra, tá bom, pessoal? Aqui a gente tem algumas integrações com o Google Maps e Mapbox, para algum caso de você precisar mandar uma localização, você mandar um mapa. Em outros aqui a gente tem integração principalmente com o Facebook Ads e o Google Tag Manager, que são o que o pessoal mais utiliza aqui. A gente também consegue conectar com o Botify, tá bom, pessoal? Aqui em apps, são alguns mini apps que a gente também desenvolve para facilitar para vocês. Então, eu vou dar um exemplo. O mini app do Botify, ele é para facilitar algumas coisas que são um pouco difíceis de ser realizada. A gente deixa isso mais fácil para vocês. O Evolution é para mandar mensagem, tudo relacionado ao WhatsApp com a API não oficial. O ZAPI também é voltado para mandar mensagem com a API não oficial. A QIFI vocês devem conhecer, né? Uma plataforma de pagamento, então quando a pessoa comprar, a gente consegue mandar mensagem, consegue iniciar um fluxo com ela. O RD Station CRM, a gente tem conexão com ele, então se você sabe o que é um CRM em um determinado momento do fluxo, você quer criar uma integração com ele, eu finalizei o fluxo dentro do Botify, eu quero criar oportunidade lá dentro do CRM, Enzo, tal, eu consigo criar com essa integração na RD Station. O ChatVolt é uma plataforma que você consegue fazer um treinamento da IA mais especificado, então subir documento, subir PDF, subir arquivo do Google Drive, várias coisas você consegue fazer com o ChatVolt, então a gente também tem ele integrado aqui dentro do Botify. A gente tem integração com o Asas, que é uma plataforma de pagamento, se eu não me engano ela é brasileira, então você consegue notificar os clientes aqui de várias formas, então cobrar boleto, Pix, cartão de crédito, cartão de débito, então uma compra foi recusada, você consegue notificar a pessoa e assim por diante. O Eleven Labs, então se você quiser gerar um áudio com IA, um áudio chamando a pessoa pelo nome, né? Você pergunta o nome da pessoa, ela responde, você gera um áudio com falando o nome da pessoa, a gente também consegue fazer isso pelo Botify, tá bom, pessoal? Então assim, é bem interessante essa aba de apps aqui, vale a pena dar uma olhada.
tá? Aqui em e-commerce, pessoal, caso você tenha um e-commerce, você consegue cadastrar os seus produtos aqui. Então, cadastrar os produtos, coleção, desconto, carrinho de compras, os pedidos você consegue ver por aqui, tag, fornecedor, você consegue fazer toda assim a manutenção do seu e-commerce, você consegue deixar isso interno aqui dentro do Botify, tá bom? Tem mais algumas opções de e-commerce dentro do fluxo, depois eu volto com vocês e explico, tá? Aqui a gente tem um CRM nativo, como eu estou na conta gratuita, eu não consigo entrar e mostrar para vocês, mas um CRM normal você consegue criar oportunidade, mover oportunidade. Então o lead entrou no fluxo, ele está no começo ali, atendimento com IA, aí ele finalizou atendimento com IA, ele vai para atendimento com humano, finalizou atendimento com humano, vai para compra aprovada ou compra recusada, né? Não fez a compra. Então você consegue também deixar tudo isso interno dentro do Botify para não ter que ficar pulando de uma plataforma para outra. A gente também tem esse CRM nativo aqui dentro, tá bom, pessoal? Uma outra coisa muito importante que vocês têm que se atentar é vir aqui na parte de configurações, é que você vai ter tudo, tá? Aqui em membros é onde você consegue adicionar novas pessoas. Então, por exemplo, live chat supervisor, que é para a pessoa supervisionar o chat ao vivo do Botify. Você vai colocar o e-mail dela, ele vai receber um convite no e-mail, ele aceita e ele vai ter acesso ao seu live chat. Se você colocar como admin, ele vai ter acesso a tudo. Mas o comum é colocar como live chat supervisor mesmo, que a pessoa consegue ver as mensagens, consegue responder as mensagens, e como eu expliquei, você consegue ter tudo isso metrificado, tá bom, pessoal? Mas o que eu queria falar para vocês é sempre se atentar a colocar o fuso horário que vocês estão, tá? Então aqui ele vem um fuso horário default, então sempre entra aqui, procura o fuso horário de vocês. Eu, por exemplo, estou no fuso horário de Brasília, deixa eu achar ele aqui, -4, cadê? Santiago aqui, -3, fuso horário de Brasília, e vou colocar atualizar para o horário ficar certinho, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Vou voltar aqui dentro do fluxo para a gente começar a primeira montagem dos nossos fluxos. Vou colocar aqui para editar e eu vou começar a explicar aqui para vocês qual que é a lógica de montagem dentro do Botify, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer um fluxo aqui que a pessoa vai mandar mensagem. Eu não quero aquela saudação inicial que, independente do que a pessoa mandar, a gente vai mandar olá, seja bem-vindo, não sei o quê. Então, independente do que a pessoa mandar, a IA vai receber essa pergunta e a IA vai gerar uma resposta, tá bom? Então, não vai ter aquela mensagenzinha padrão que é acostumado a ter, seja bem-vindo a tal, tal, tal. A gente não vai fazer dessa forma, tá bom, pessoal? Que eu não gosto muito, eu prefiro que seja uma coisa bem mais automatizada, mais legal. Então, o que a gente vai fazer, tá? A gente acabou de entrar aqui dentro do fluxo. Por padrão, o que eu aconselho vocês fazerem? A gente coloca um bloco de condição, tá? E, na verdade, vamos colocar uma tag aqui. Um bloco de ação. Vou excluir esse aqui de condição e vou colocar o de condição antes aqui, tá bom, pessoal? Então, eu vou clicar aqui no bloco de ação. Aqui em ações básicas, eu vou vir em adicionar tag e vou colocar aqui, iniciou fluxo. Não tenho ela criada, a gente clica aqui embaixo, para criar. E aí, na condição, a gente vai colocar aqui, adicionar grupo de condição. Aí vamos estar aqui, marcação. Tem qualquer um dos seguintes e eu vou colocar a tag, tá? Iniciou o fluxo. Por que isso? Caso a pessoa já tenha essa tag, ele não vai iniciar o fluxo novamente, entendeu? Então, tem tag, iniciou o fluxo, ele vem para cá. Então, ele não vai para nenhum lugar. E o caso contrário, que é não ter a tag, ele recebe a tag e vai iniciar o fluxo. Tá bom, pessoal? Então, só vou aqui explicar uma coisa para vocês relacionado ao e-commerce, que aqui a gente tem as opções, tá? Que eu falei que ia voltar, então você consegue obter os produtos, API de e-commerce, adicionar o carrinho, remover do carrinho, aplicar código de descontos e assim por diante. Você consegue fazer tudo isso, tá, pessoal? Mas não é o que a gente quer agora. Então, continuando nosso fluxo aqui, o que a gente vai fazer, pessoal? Só para explicar uma coisa para vocês, para ficar mais didático, eu sempre vou fazer a IA, ela recebe pergunta e responde resposta, tá, pessoal? Que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, o que a gente vai fazer? Vamos puxar outro bloco de ação. Vou colocar aqui, em ações básicas, vou colocar aqui, definir valor da variável. Tem uma aula aqui no YouTube só explicando o que é uma variável, mas eu vou explicar para vocês, tá? Novamente, uma variável, pensa assim, a gente precisa mandar para IA sempre que alguém faz uma pergunta. E a minha variável pergunta vai ter uma coisa, que eu vou fazer uma pergunta tal.
a variável de vocês ou de qualquer pessoa que entrar vai ser diferente, que você vai fazer outra pergunta. Então, assim, é o input que a IA recebe, é a pergunta que ela recebe para ela gerar uma resposta, entendeu? Então, eu vou montar aqui e vai ficar mais claro para vocês, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar a pergunta, igual eu falei, para ficar mais didático. Não temos ela criada, vou clicar aqui, ó, para criar e colocar como texto, tá? E aí, beleza. Então, tá, pergunta, valor de entrada, a gente não vai mexer nisso aqui, e aqui em valor é onde a gente vai colocar. Aqui, onde tem essas chaves aqui, né, fecha, abre e fecha chaves, a gente consegue ver todas as variáveis. Essas variáveis são variáveis de sistema, tá? Então, assim, quando você entra no Botify, elas já estão criadas, você não precisa criar elas, elas já vêm por padrão. Então, o que você vai procurar aqui, ó? Last message, tá vendo? Vou até escrever aqui, ó, last message, essa aqui, ó, que tá em laranja. A gente vai clicar e vamos colocar aqui, ó, text, tá? Colocou text aqui. Vou colocar para salvar e vou salvar. Então, o que a gente está fazendo aqui? A última pergunta do usuário, né? O último texto que ele enviar, a gente vai colocar isso como variável pergunta. E aí a gente vai mandar isso para IA, tá? Vou continuar aqui, vocês vão entender. Aqui embaixo dessa opção, eu vou colocar aqui, ó, ações avançadas, e vou colocar um atraso inteligente de 30 segundos, tá? Por padrão, ele vem 30 segundos, eu não vou mexer. Lembrando que não tem problema a gente ter várias ações no mesmo bloco, tá? Então, até 2, 3, 4 a gente coloca. Depois eu gosto de separar, que fica melhor visualmente, mas não tem problema, igual vocês viram eu fazendo aqui. Então, depois disso, a gente já vai colocar IA, tá, pessoal? Vou puxar aqui, vou colocar um bloco de ação novamente. Eu vou vir aqui, ó, integrações, e aqui a gente tem a integração com a OpenAI, tá? Que é onde a gente vai estruturar a nossa IA aqui. Então, a gente vai clicar aqui, ó, em editar ação, select aqui, e vou colocar essa opção, criar conclusão de bate-papo, que é onde a gente vai começar a configurar a nossa IA, tá bom, pessoal? Então, só para explicar para vocês, aqui em mensagem do sistema é onde vai ficar o prompt. Então, o treinamento da IA, o que ela tem que fazer, o que ela tem que responder, o que ela tem que seguir, é tudo o que tiver aqui em mensagem do sistema, tá? E aqui em mensagens é o que ela vai receber. Então, foi o que eu expliquei. O input, né, a pergunta do usuário, ela vai receber nesse campo aqui e ela vai responder, tá? Então, nesse campo, a gente já vai vir aqui, ó, clicar nas chavezinhas e vamos colocar como pergunta, que foi aquele campo que a gente salvou anteriormente, tá, pessoal? Aqui, lembre-se da história, é para lembrar do histórico, tá? Então, clica em No, coloca Yes para lembrar do que está acontecendo. Aqui em modelo que está GPT-4o Mini, eu aconselho vocês deixarem, tá? Ele é o mais barato da OpenAI e para atendimento ele performa muito bem. Então, aconselho deixar, acho que não precisa mudar. Aqui nas funções a gente não tem, que foi aquilo que eu expliquei para vocês no começo. Depois eu vou retomar lá e vou explicar para vocês como funciona. Aqui em máximo de ficha é o máximo de tokens que a IA pode gerar uma resposta. Então, 200 tokens dá mais ou menos uns 300, 400 caracteres, que é essa conta que a gente tem com a OpenAI, não é algo fixo. Então, assim, eu aconselho sempre deixar, pode deixar 200, só que no prompt colocar para ele responder até 80 caracteres, tá? Então, para ele não mandar um texto enorme, gigante, que não fica muito humanizado. Tá, pessoal? Aqui na temperatura a gente consegue diminuir ela e quanto menor ela tiver, menos criativa a IA vai ser. Então, mais fielmente ela vai seguir o seu prompt, o treinamento que você colocou nela. Então, se você está fazendo um processo comercial, um processo de vendas, e você tem ele muito bem estruturado, eu aconselho vocês reduzirem isso aqui, tá? Então, deixar em 0.5, 0.6, dependendo até 0.4. Então, assim, acho bem interessante diminuir isso aqui para ele seguir fielmente o que a gente vai colocar aqui nas mensagens do sistema, tá bom, pessoal? Essas outras coisas vocês podem ignorar, tá? Não precisa ficar encucado com isso. E aqui é onde a gente vai salvar a variável da resposta dela, tá? Antes disso, pessoal, a gente precisa conectar a nossa chave API da OpenAI. Então, se vocês não criaram a conta ainda na OpenAI para pegar essa chave API, tem um vídeo aqui no YouTube que eu ensino como que vocês pegam, tá? Então, pega a chave da API, a gente vai vir aqui, ó, integrações, OpenAI, e vamos colocar ela aqui. Opa, usar uma. E vamos colocar ela aqui em API Key, tá bom, pessoal? Então, pessoal, já conectei aqui a minha chave da OpenAI e a gente vai fazer uma outra coisa aqui também que é muito importante, tá? A gente vai vir aqui, ó, em modelos prontos e
vamos instalar esse modelo aqui que chama fragmentos de texto. Para que é isso, pessoal? É para quando a IA for gerar uma resposta, o usuário, né, o lead ali no seu WhatsApp, ele receber ela picada, igual um ser humano, porque a gente não escreve um texto gigante, a gente escreve um pouco e envia, escreve um pouco e envia. Então, é para a IA fazer a mesma coisa, tá? Então, vou voltar aqui dentro do fluxo. E só para vocês entenderem, vou clicar aqui em editar ação. Eu esqueci de salvar, pessoal. Então a gente vai voltar aqui, colocar yes. Vou colocar aquele de pergunta novamente. Vou descer aqui, colocar a temperatura em 0,5. E aí o que a gente vai fazer aqui embaixo, pessoal? Vou mandar aqui, o valor de teste. Olá. Tá? Isso aqui é o que a IA vai receber para ela gerar uma resposta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em solicitação de teste. Clicamos. Esperar carregou. Tá vendo? Tem um monte de coisa, não precisa assustar. Vocês só vão procurar onde está a resposta. Então tá vendo aqui, content. Olá, como posso ajudar você hoje? A gente vai clicar nisso aqui. Clicou, a bolinha ficou azul. A gente vai vir aqui na direita em resposta do mapa ao campo personalizado. Vamos clicar e vou colocar isso aqui como resposta, tá? Não tem várias, né? Já tem a resposta aqui sem nada, então eu vou clicar em resposta sem número nenhum. Essas variáveis vieram do template que a gente instalou ali do divisor de texto, tá bom, pessoal? E vou clicar em adicionar. Isso aqui vocês só vão ter que fazer uma vez por fluxo, né? Então, se você criar outro fluxo, você vai ter que fazer isso, mas é bem tranquilo ali, só procurar o que a IA gerou, tá? Vou colocar aqui em salvar. Então, o que a gente fez, pessoal? Só para recapitular aqui dentro do fluxo. Se a pessoa já tiver essa tag de iniciou o fluxo, ela não vai receber ela novamente, tá? Ela não vai começar o fluxo novamente. Então, isso aqui é para evitar que o mesmo usuário fique passando no fluxo ou que duplique a mensagem inicial. Então, é muito importante você colocar isso aqui dentro do seu fluxo. E aqui nessa opção, o que a gente fez? A gente pegou a pergunta do usuário, a última pergunta dele, e vamos colocar na variável pergunta, né? Que é o que a gente colocou aqui na OpenAI, pergunta, onde eu estou passando o meu mouse aqui. Tá bom, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? Depois disso, a IA gerou uma resposta, só que pelo bloco da OpenAI aqui, esse bloco aqui, ela não envia a resposta, ela só gera. Então, para enviar a resposta, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui em continuar para a próxima etapa, eu vou puxar, eu vou colocar aqui, ir para. Nesse ir para, eu vou colocar aqui, selecionar subfluxo ou nó, e aí eu vou colocar divisor de texto, tá, pessoal? Isso aqui foi o template que eu falei para vocês instalarem ali, quando a gente conectou a credencial da OpenAI, a gente instalou. Então, é esse fluxo aqui que vai ser responsável, basicamente, por dividir as mensagens e não fazer a IA enviar uma mensagem enorme, tá? Então, eu vou clicar aqui em continuar para a próxima etapa e vou ligar isso aqui de volta na IA. Tá? Então, com isso, pessoal, já publiquei aqui, a gente tem um fluxo que ele já vai responder o seu lead infinitamente, tá, pessoal? Então, eu vou entrar um pouco mais a fundo com vocês. Então, pessoal, eu vou colar o prompt aqui e assim que você se cadastrar no Botify e colocar o seu número de WhatsApp, você vai receber um convite para o nosso grupo. Então, pede lá que a gente tem uma IA voltada só para criação de prompt. Então, você consegue mandar a sua ideia, quero um prompt para atendimento de uma pizzaria, tal, que ela vai te auxiliar a gerar esse prompt, tá? Pessoal, então assim, o prompt, eu vou colar ele aqui e ele é de extrema importância, tá? Então é daqui que a IA vai tirar a resposta dela. Então, se ela estiver respondendo errado, se ela estiver falando uma informação aleatória, é importante você ver que o problema está no prompt. Então, não precisa ficar mexendo no fluxo, mudando lógica, mudando um monte de coisa, porque o problema, se a resposta está errada, o problema é no prompt. Então, eu sei que é chato, mas mesmo que você mandou para a IA, para a nossa IA, nosso GPT fazer, dá uma lida no que ela colocou, vê se ela não colocou informação adicional ou tirou a informação que você pediu para ela colocar. É muito importante, porque às vezes você vai ficar perdendo tempo, mudando, e é uma coisa simples que você pode ler aqui e ver que, nossa, eu tava falando para ela fazer isso e eu queria que ela não fizesse, mas estava escrito para ela fazer. Então, assim, dá uma lida, é muito importante, e eu vou passar o prompt com vocês aqui para ficar mais claro, tá bom, pessoal? Ele tá formatado no formato de Markdown, que eu pedi porque fica mais fácil de eu explicar, ele fica mais legível, tá? Então tá aqui, hashtag, esses asteriscos, é para ficar mais fácil da IA interpretar e da gente que é humano também. Então, se você pegar um texto enorme e sair digitando um textão sem ponto, sem vírgula, sem tópico, a IA não vai interpretar tudo, porque fica ruim até pra gente que é humano interpretar, pra IA também fica. Então, quanto mais organizado, mais bem estruturado tiver o seu prompt, melhor a IA vai seguir ele, tá bom, pessoal? Então, eu vou começar lendo ele aqui com vocês. Então,
Começa prompt, né? O objetivo: coletar informações essenciais de clientes potenciais para a agência Botify, garantindo uma comunicação clara e objetiva em nome do head de operação. Então, esse prompt que eu estou utilizando de exemplo é um prompt como se fosse para uma agência de marketing, tá? Que o lead vai te mandar mensagem, você vai coletar algumas informações e vai tentar marcar uma reunião com ele para conseguir fechar o negócio, tá? Então, aqui na persona, a gente coloquei, né? Nome Enzo, posição head de operações, o objetivo: capturar todas as informações detalhadas do cliente ao longo do processo para qualificação e prosseguimento da negociação. Identidade: a comunicação é sempre pessoal e direta, sem mencionar IA ou robô. Caso o cliente questione, responder de forma descontraída. KKK, é o Enzo mesmo. Trabalho tanto que às vezes até parece que sou um robô. Então, tem gente que pergunta se é uma IA, tô falando com um robô, não sei o que. Você consegue colocar para IA, dar uma mensagenzinha dessa que fica legal, fica descontraída, ou mandar o que você quiser, tá bom, pessoal? Então aqui a gente tem aqui, ó, regras. A regra 1, identidade. A comunicação sempre será feita em nome do Enzo, da agência de marketing Botify. Em nenhuma circunstância deve se identificar como robô ou como IA. A comunicação sempre pessoal e direta. Se o cliente mencionar ou questionar se a resposta é de um bot ou uma IA, ele, né, como eu coloquei na IA, pessoal, igual eu expliquei para vocês, ele repetiu isso. Então você pode remover isso, tá? Por isso que eu falei que é de extrema importância mesmo que mande para o nosso GPT fazer, dá uma lida na forma que ele trouxe isso para a gente, tá? Então a gente continua com as regras aqui, né? Regra 1, aqui tá 2. Formato de resposta: sempre responder no máximo de 90 tokens por resposta, que foi o que eu comentei com você, tá, pessoal? Mesmo que a gente consiga alterar aqui, no prompt é muito melhor, tá? Que é onde a IA vai pegar as informações para gerar uma resposta. Então faz muito mais sentido a gente colocar aqui. Isso aqui é para evitar novamente que ele gere um texto enorme, tá? A gente quer que ele fale como um humano, então a gente coloca para ele ficar entre 80, 90, 100 tokens por resposta, tá? O estilo de comunicação: ser direto e claro, mas flexível na abordagem, buscando adaptar a conversa conforme necessário para obter todas as informações. Então, o objetivo: capturar todas as informações detalhadas do cliente ao longo do processo para qualificação e prosseguimento da negociação. Estratégia na última etapa: no final da coleta de informações, antes de mencionar o valor mínimo de 1.500, deve ser feita uma análise personalizada com base nas respostas do cliente, destacando como o serviço da agência Botify pode atender suas necessidades específicas. Então eu coloquei, quando eu fui criar esse prompt, para IA cobrar, entre aspas, um valor mínimo de R$ 1.500 para não vir gente. Isso aqui, pessoal, é um pouco mais de processo de venda, nem entra tanto na IA, mas é para basicamente não chegar uma pessoa aleatória querendo pagar R$ 200, R$ 300 aqui no serviço de marketing, né? Que é só para que eu estou ilustrando aqui, e a IA falar que sim. Então, por isso que eu coloquei esse valor mínimo e vocês vão ver que na prática fica bem interessante, tá? Após essa análise, o valor mínimo para investimento de R$ 1.500 é apresentado de forma transparente e a call deve ser incentivada de forma assertiva para prosseguir com os próximos passos. Então, foi o que eu expliquei para vocês. A ideia é sempre marcar uma reunião. Então, aqui, ó, encaminhamento para a call e link de agendamento. Somente enviar o link de agendamento no Calendly, que é esse link aqui, ó, se o cliente expressar a aceitação. Se o cliente expressar a aceitação da proposta e concordar com a realização da call. Então aqui vem o processo de venda, né? Tipo assim, como que ele vai interagir com o cliente ali, ó, mensagem inicial: oi, tudo bem? Sou Enzo da agência de marketing Botify, vou fazer algumas perguntas rápidas para entender o seu negócio e alinhar nossa estratégia de forma personalizada. Vamos lá? Então ele pergunta: como que eu me chamo? Vai aqui novamente, pessoal, pergunta 1, 2, 3 e assim por diante. Então, como você se chama, se você já teve experiência com tráfego pago, se você... Aqui, ó, pergunta, né? Se você já fez experiência com tráfego pago ou será a primeira vez. O objetivo: determinar a experiência do cliente para ajustar a comunicação. Então, aqui, ó, ramo de atuação, a pergunta: qual é o seu ramo de atuação? O objetivo: conhecer o setor para identificar a adequação das campanhas e assim por diante. Ele pede faturamento médio, presença digital, tempo de mercado e explica sobre o investimento necessário, tá? Então, para esclarecer nosso serviço, exige 2 investimentos, um para a equipe e outro para a plataforma de anúncio, com valor mínimo de R$ 1.500. Aí vem aqui novamente, análise personalizada, que foi aquilo que ele falou anteriormente, encaminhamento para a call, ação inicial: coletar todas as informações fornecidas pelo cliente durante o processo e realizar uma análise cuidadosa para identificar como a operação da agência Botify pode atender às necessidades específicas do negócio dele. Encaminhamento: após a análise, responder ao cliente com um resumo personalizado, destacando o que será feito com a operação e como nossa equipe pode agregar valor e otimizar os resultados. Convite para a call:
Perguntar se o cliente se ele concorda com a abordagem. Caso ele aceite, ative a função de agendamento, tá? E eu vou explicar isso para vocês como funciona. Oferecendo uma visão mais aprofundada sobre o trabalho da agência Botify. Critérios de sucesso. O sucesso será alcançado quando o cliente reconhecer o valor dos serviços da agência Botify e demonstrar interesse em avançar, agendando uma call de alinhamento para a proposta personalizada. Então, pessoal, o que é muito importante aqui? Sempre que a gente for fazer uma função, o que eu vou explicar? O que é a função da OpenAI? A IA, igual a gente montou esse fluxo, ela está em loop. Então, conforme eu for conversando, ela vai ficar me respondendo infinitamente. Então, a ideia da função é que a gente consiga separar alguns dados e fazer a IA sair do loop. Então, eu não quero que a IA fique respondendo o cliente infinitamente. Eu vou fazer uma função para determinado momento, a IA manda uma mensagem ou abastece uma planilha ou faz alguma coisa que tira esse cliente desse loop infinito que ele tá, pessoal? Então eu vou explicar um pouco mais para vocês como que a gente vai criar essa função na prática, tá? Então, vou colocar aqui, ó, cancelar, vou vir aqui, ó, em automação, intenção funções, vou colocar aqui, ó, nova intenção, eu vou colocar o nome da função agendamento. E aqui na descrição eu vou colocar útil quando o cliente concordar em agendar uma reunião. Tá? Aqui em salvar resultado, pessoal, a gente pode colocar isso escrito como teste, tá? Colocar como teste, salvo em JSON, que é a única opção. Isso aqui, pessoal, é indiferente, vocês não vão utilizar. Em acionar subfluxo, vamos escolher o fluxo que a gente está utilizando, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui para salvar. Vou voltar aqui no fluxo que a gente está usando. Então, aqui, a gente tem o nosso prompt. Eu não salvei ele, vou colar ele novamente e vou colocar aqui para salvar, que eu não tinha salvado. E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente precisa salvar essa função. Então, da mesma forma que a gente veio e salvou a resposta da OpenAI, né, da IA, a gente vai salvar o nome da função. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente vai vir aqui em funções e colocar a função, né? Como a gente acabou de criar, ela já está aparecendo aqui. E para isso, a gente precisa ativar ela. Então, se eu vier em solicitação de teste, como aqui está a mensagem olá, como se eu tivesse mandado um olá para a IA, ela mandar: oi, tudo bem? Sou mensagem de marketing Botify. Vou fazer algumas perguntas rápidas para entender o seu negócio. Que foi aquela mensagem que estava lá. Então, o que a gente vai fazer? Como eu coloquei que é útil quando o usuário concordar em agendar uma reunião, eu posso colocar algo como eu concordo em agendar uma reunião. Mesmo que no processo a IA não vai falar desse jeito, a gente consegue ativar essa função de uma forma forçada para a gente salvar a resposta dela. Se vocês olharem aqui, ela já ativou. Tá vendo aqui, ó, function call. Aqui, ó, duas keys e os 3 pontinhos, se eu clicar, ele vai abrir. Então, ele abriu aqui, ó, name agendamento. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, ó, no nome da função e vou escrever função, funcão, né? A gente não usa C cedilha, underline nome. Vou clicar aqui embaixo, vou escolher como texto, tá, pessoal? Porque isso aqui não é um número, não é um boolean, data é data time, vocês esquecem, então a gente vai salvar como texto mesmo, tá? E vou colocar isso aqui para adicionar. Então, adicionei. Vou publicar novamente. E o que a gente vai fazer, pessoal? Agora, como a gente tem a função e a ideia é ela seguir outro caminho e parar de ficar em um loop infinito, a gente vai adicionar um bloco de condição, tá? Antes de mandar para o divisor de texto, que é esse goTo que eu expliquei para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Aqui em ir para a próxima etapa, eu vou passar o mouse, vou colocar aqui, ó, e vou colocar uma condição. E dentro dessa condição, a gente vai configurar aqui, ó, adicionar grupo de condição, adicionar condição, e aqui a gente vai colocar aqui, ó, função nome. Então, se função nome operador contém, sempre deixa contém, tá? Se função nome conter agendamento, ele vai seguir para outro caminho, tá? Então, vou colocar para publicar e vou puxar e vou mandar uma mensagem para vocês verem como que funcionou, tá? Vou colocar aqui, ó, texto. Irei te enviar o link para o agendamento. Calendly.botify. Não temos link, tá? Só para mostrar para vocês aqui. E vou colocar para publicar. Então, pessoal, lembrando que como a gente está aqui em um fluxo do Omnicanal, do Omnichannel, a gente consegue testar essa IA sem estar conectado no WhatsApp. Tá? Então, isso aqui é muito interessante, é muito bacana. Então, como que a gente vai fazer? Aí a gente vai clicar aqui em visualizar em pop-up, e ele vai abrir aqui. Então, vou mandar uma mensagenzinha, esperar ele carregar aqui. Bom dia. E a gente vai esperar. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar aqui,
vai passar pela condição tag. Eu não tenho a tag, então ele vai me adicionar essa tag e vai fazer a minha última pergunta, o meu last message aqui, virar pergunta. E depois de 30 segundos, que foi o atraso que eu coloquei, ele vai mandar isso para a IA. Depois disso, a IA vai gerar a resposta. Né? Como ele ainda tem que passar o processo de atendimento para depois ativar a função, ele só vai ativar a função depois. Então, o que vai acontecer? O função nome contém função, agendamento, perdão, não contém. Então, ele vai para o caso contrário e vai vir aqui para o bloco. Tá vendo? Me respondeu. Oi, bom dia. Sou o Enzo da agência de marketing Botify. Vou fazer algumas perguntas rápidas para entender o seu negócio sem aliar nossa estratégia de forma personalizada. Vamos lá? E aí eu vou responder. E igual eu expliquei, pessoal, tá vendo? Ele manda a mensagem picada. Manda, opa, vamos sim. Vamos sim. Então, assim, aí aqui a gente já vai começar a conversar com a IA, tá, pessoal? Lembrando que, se eu não me engano, tem um delayzinho no divisor de texto, então ele vai demorar um pouco para me responder, não fica aquele papum, e a ideia é essa mesmo, tá, pessoal? Então, mesmo que a gente esteja fazendo uma automação com IA, é para que não pareça uma IA e pareça um ser humano atendendo ali, pelo menos para fazer essa função, igual a gente está fazendo aqui de SDR, para captar algumas informações. Então, ele mandou, ótimo, para começar, como você se chama? Me chamo Enzo, também, né? Vou dar a resposta aqui e vamos esperar ele me responder novamente. Está digitando, respondeu. Legal, Enzo. Você já fez tráfego pago ou essa será a sua primeira vez? Então eu vou colocar aqui. Essa vai ser minha primeira vez fazendo tráfego. Então, vamos aguardar novamente a resposta. Mas vocês viram, ele está seguindo o que a gente colocou aqui, ó. Então, se eu abrir o prompt aqui e descer, né, ele vai estar aqui, ó. Oi, sou o Enzo da agência e tal. Aí a primeira opção, como você se chama? Depois, você já fez tráfego pago ou será a sua primeira vez? Então, a próxima pergunta será, qual é o seu ramo de atuação? Então, vamos voltar aqui, ó. Entendi? Ele sempre interage com a mensagem anterior, então fica bem bacana. Qual é o seu ramo de atuação? Tenho uma padaria. Vou colocar aqui, por exemplo. Então, ele fez a pergunta do qual é o seu ramo de atuação. A próxima pergunta será, sabe me dizer qual a média do seu faturamento mensal, né? O faturamento médio? E depois vai pedir um site ou arroba aqui do negócio. Vamos aguardar e vocês vão entender isso na prática. Coloquei que eu tenho uma padaria, aguardar a resposta dele aqui novamente. Digitando, ótimo. E você sabe me dizer qual a média de faturamento mensal da sua padaria? Então ele já puxou que eu tenho uma padaria. Minha padaria fatura 500 mil por mês. Então, pegou já essas informações. E pessoal, isso aqui é muito importante, é muito interessante para todos os nichos, né? Porque a gente sabe que vem muito lead aleatório, vem muita gente que o cara só é um curioso, ele não tá ali para realmente comprar, consumir o seu negócio. Então a IA já mata essas pessoas no sentido de não precisar ter um humano perdendo tempo, respondendo um monte de coisa. A IA vai fazer isso se o lead não chegar no final, é porque ele não tá interessado, entendeu? Então já facilita demais. Aqui, ó, qual a arroba da sua padaria? Arroba padaria, padaria Botify. Colocar aqui. Então, foi o que eu expliquei, pessoal. Novamente, vou voltar aqui, ele continua seguindo. E agora ele vai perguntar quanto tempo a sua empresa tem de mercado e vai explicar sobre os investimentos, né? E depois vai me induzir a agendar uma reunião. Então, vamos esperar aqui a próxima resposta dele. Da IA, no caso. Já está digitando. Perfeito. Quanto tempo sua padaria tem de mercado? Tem 10 anos. Vou colocar aqui. E aguardar novamente a próxima resposta que a gente vai obter aqui. Muito bom, Enzo. Para esclarecer, nosso serviço existe dois investimentos, um para a equipe e outro para a plataforma de anúncio.
com um valor mínimo de 1.500. Agora eu vou fazer uma análise personalizada para entender como podemos ajudar sua padaria. Um momento. Pessoal, isso aqui foi muito bom ter acontecido, para explicar para vocês. Tá vendo? Ele seguiu o prompt, só que ele seguiu de uma maneira que não é legal. Tá vendo? Tipo assim, agora eu vou fazer uma análise personalizada a um momento. A ideia não era ele mandar isso. Entendeu? Só que é importante vocês verem, eu vou deixar isso no vídeo porque muita gente corta como se a IA fosse um deus e ela não erra, e ela erra muito. Então quando vocês forem montar a IA de vocês vão perceber que dá problema. Isso vai acontecer. Então é muito importante depois voltar no prompt e ver o motivo. Eu vou responder aqui e vou voltar no prompt pra gente dar uma olhada. Combinado. Vou responder. E aqui a gente vai dar uma olhada onde ele tá aqui, ó. Existe tal. Ele devia... A ideia seria ele mandar por uma call, né? Que provavelmente é o que ele vai fazer. Só que se eu não me engano, aqui em cima, em algum momento, tá falando aqui, ó. No final, deve ser feita uma análise personalizada com base na resposta do cliente destacando o serviço da agência Botify. Então, isso aqui a gente excluiria, entendeu? Porque ele foi onde ele engasgou ali, ele deu um problema na hora dele gerar uma resposta, então a gente exclui e salva isso. Então, ele mandou... Analisando sua padaria, veja que com 10 anos de experiência e faturamento, podemos desenvolver campanhas de tráfego pago que realmente impulsionem suas vendas. Nosso foco será em atrair novos clientes e fidelizar os atuais, utilizando estratégias específicas para o seu setor. Você concorda com essa abordagem? Se sim, podemos agendar um call. Podemos sim. Então, pessoal... acabou que assim, né, ficou um pouco estranha essa mensagem anterior e essa ele falou muito bem. Então assim, é só um ajuste no prompt, sabe? Para ele não falar isso em um momento, vou fazer uma análise, ele não falar isso e realmente ele seguir ali e mandar essa análise que ele fez ou não mandar. Então assim, eu acho muito legal que isso tenha acontecido, que vocês deem uma olhada, é só ler o prompt. E aí tá vendo, pessoal, a função ativou. Irei te enviar o link para agendamento calendly.botify, que foi a função que a gente criou aqui, ó. Vou até fechar. Que foi a função que a gente criou e ela manda para essa mensagem que termina aqui, né? Então aqui o fluxo acaba. Então a gente já conseguiu montar um fluxo para vocês com função, mandando link, agendando reunião, tirando dúvida, coletando informações. E eu vou explicar para vocês, pessoal, só publicar aqui mesmo, como que a gente consegue ver tudo isso. Então, se você vir aqui dentro do chat ao vivo, agora a gente tem uma pessoa que sou eu, que foi esse guest quando a gente testa, né? Como não tá pelo WhatsApp, a gente consegue ver. E aqui em cima da foto, onde está esse 19, vou atualizar, a gente consegue ver todas as variáveis, tá, pessoal? Então aqui a gente tem tudo, ó. O último texto enviado, podemos sim, que foi que eu enviei para a gente agendar a reunião aqui, a função nome, agendamento. Se a função nome tenha algo, né, contém aqui um nome, quer dizer que ela ativou, senão isso aqui fica em branco, tá, pessoal? Então a gente consegue ver que a função ativou, a gente consegue ver as respostas da IA, a gente consegue pegar todas as informações aqui, e aqui do lado a gente tem as tags do usuário, que foi o que eu comentei, ó, iniciou o fluxo. Então, aquela tag que a gente colocou aqui no começo, ela adicionou. Então, se a gente voltar aqui no chat ao vivo e colocar aqui, ó, não tem a tag que iniciou o fluxo e salvar, eu não vou aparecer mais, né? O nosso teste aqui não vai aparecer mais porque a gente tem a tag. Então, se eu voltar aqui, ó, tirar essa tag, eu apareci novamente, tá bom, pessoal? Então, assim, é muito importante, dá para você segmentar isso aqui de uma forma bem interessante. Você consegue, por exemplo, antes de mandar para esse bloco de pergunta, a gente colocar uma ação e colocar uma tag, por exemplo, recebeu link reunião. Você consegue fazer tudo isso, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui e vou publicar novamente. Então, tudo isso é muito tranquilo de ser feito, tá, pessoal? Você consegue segmentar tudo. E uma outra coisa muito interessante, pessoal, que pelo divisor de texto a gente já consegue fazer, é fazer um follow-up, né? Então a pessoa parou de te responder, você quer reengajar a conversa, você consegue aqui, ó, em 100 respostas, a gente consegue puxar, colocar um bloco de pergunta e colocar uma mensagem aqui, ó. Olá, vimos que ficou sem responder. Vamos seguir. Ficou ruim, pessoal, essa copy, mas é só para vocês entenderem como fazer, tá? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em configurações avançadas, vou colocar um delayzinho de 20 segundos, por exemplo. Isso aqui serve, pessoal, para se a pessoa escrever picado: olá, bom dia, vamos seguir, em 4 mensagens, a IA vai receber como se fosse uma mensagem só para ela responder, tá? Então isso é muito importante.
E aqui em salvar resposta para, você vai colocar o campo pergunta, que é aquele campo novamente que a IA recebe para ela gerar uma resposta. Se você não salvar esse campo, quando a pessoa responder essa mensagem, a sua IA não vai receber a pergunta da pessoa, não vai receber a resposta, né, o que a pessoa enviou, então ela vai gerar um texto aleatório, conforme a última interação que teve. Então isso aqui é muito importante de você salvar. E agora a gente vai ligar isso aqui de volta para o OpenAI, tá, pessoal? Então aqui já vamos ter um follow-up. Quando a pessoa responder, a IA vai responder novamente, vai reengajar e vai continuar a conversa, tá, pessoal? Então, nesse aulão a gente já montou um fluxo e agora, para finalizar, eu vou ensinar vocês como que vocês vão fazer para passar isso aqui pro WhatsApp, tá? Então, a gente fez aqui no Omnicanal para testar. Então, você testou o Botify, viu que ele atende o que você precisa, como que você vai fazer para passar isso pro WhatsApp, tá, pessoal? Então, você vai aqui, ó, primeiramente clicar em Botify aulão, vai descer aqui tudo, vai vir aqui, ó, em meu conteúdo, modelos de bot aqui, ó, nessa segunda opção, criar primeiro modelo, vou colocar aqui, ó, Botify aulão, modelo de subfluxo, e você vai escolher aqui, ó, o subfluxo que a gente fez, né? Então é o main flow com o divisor de texto. Desce mais um pouco, aí a gente tem a opção aqui, ó, das intenções, que são as funções. Você vai escolher a que a gente fez, né? Agendamento. E se tiver palavra-chave, você também consegue selecionar aqui. No caso, a gente não utilizou. Então, eu vou colocar aqui, ó, para próxima etapa novamente, vou colocar template aulão. Vou colocar aqui, ó, criar modelo de subfluxo. E eu vou pegar esse link, tá, pessoal? Baixa, copia esse link. Vou colocar aqui em exibir modelo. Aqui você também consegue copiar ele de novo. Então, se você perdeu, consegue vir na setinha aqui, ó, copiar URL. Então, pessoal, o que você vai fazer? Eu assinei aqui nessa conta, tá? Que eu gravei para vocês. Então, já tem a opção aqui, ó, do WhatsApp, API não oficial, né? Que eu assinei o plano. Se você vir aqui, ó, em cobrança, você consegue ver. Eu estou aqui, ó, no essencial. E aí, o que você vai fazer, pessoal? Vamos passar isso para o WhatsApp. Você já baixou o template, pegou o link. Você vai vir aqui, ó, em todos os bots. Aqui tá o bot que você criou. Clicar nos 3 pontinhos, excluir. Vou colocar delete, lembrando que isso é se você quiser excluir esse bot do Omnicanal, tá? Se você não for utilizar ele no Facebook, no Instagram, no Telegram e assim por diante, você vai aqui, ó, em WhatsApp, API não oficial, adicionar novo bot, vai clicar aqui, ó, em provedor, colocar instância Botify, vai colocar o número de WhatsApp que você vai conectar e o nome da instância, tá? Assim que você fizer isso, vou colocar o número aqui só para vocês verem. E colocar um ADD, esse número já usou, né? Porque eu já usei. Colocar um 0 na frente, ele não vai... Eita! Colocar um 5 aqui, ele não vai conectar, mas só para ilustrar aqui, vocês coloquem o seu de vocês certinho. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, em código QR, ele vai gerar um QR Code para você conectar o seu WhatsApp, tá? Deu um erro aqui, provavelmente se eu der um F5 ele vai voltar. Você vai clicar aqui, ó, em código QR, e ele vai gerar um QR Code para você conectar. Então, após você conectar o seu WhatsApp, o que você vai fazer? Eu não conectei aqui, mas vocês vão entender. Eu vou colocar aqui, ó, em criar bot, modelo em branco, botar Botify aulão. Vou colocar aqui, ó, criar bot, abrir o fluxo e beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, vamos colar o template, colocar um Enter aqui, instalar modelo, próxima etapa, vou escolher o Botify aulão, instale agora e abrir bot. Então, pessoal, ele vai abrir o main flow, né? Não vai estar aqui, mas está aqui, ó, template aulão. Se eu clicar, já tem o fluxo que a gente criou aqui, ó. Tá vendo? Certinho. E se você quiser colocar esse fluxo para iniciar sempre, então, mandou mensagem, eu quero que ele inicie, você vai descer aqui, ó, vai clicar em configurações, fluxo inicial do bot e escolher ele aqui, ó, o main flow com M maiúsculo. Quando a gente importou ele ficou com M maiúsculo, você pode trocar o nome aqui e perfeito, já passou o fluxo para o seu WhatsApp, tá bom, pessoal? Então esse foi um aulão, expliquei bastante sobre o Botify. Qualquer dúvida, a gente tem o canal tanto no WhatsApp quanto no Discord para vocês mandarem mensagem. Eu espero que tenha ficado bem claro aí como dar os seus primeiros passos aqui dentro da plataforma, tá bom?